Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Quarta-feira, 8 de julho de 2020. Escola Nanere, né? Chegando aí com mais uma aula de português para vocês. Hoje nós vamos seguir, certo? Com o mesmo conteúdo da aula anterior. Eu disse a vocês que seriam duas aulas com o mesmo conteúdo, e aí realmente é o que vai acontecer, tá? Só vou localizá-los aqui, pegar o livro certinho, a página certa, para que vocês possam acompanhar aí pelo livro, pelo módulo, tá bom? Nós estamos no capítulo 6, e aí veremos hoje a partir da página 38 do capítulo 6, tá bom? Então, todo mundo fica aí bem sintonizado com o módulo e também com o caderno de atividades, que tem coisas legais lá, tem esquemas bacanas para vocês verem, tá? No caderno de atividades, vocês poderão estar encontrando esse conteúdo, bem rapidinho, a partir da página 59. Então, página 59, você consegue encontrar o conteúdo pronome relativo. Na aula anterior, nós vimos o quê? Que um pronome relativo ele serve para retomar um nome que já foi citado, né? Então, ele substitui esse nome. E eu falava na aula de ontem, que na aula interativa, que, por exemplo, os pronomes relativos, eles possuem funções de coesão. Eles são elementos coesivos dentro das orações, tá bom? Então, vou começar a exibição. Todo mundo acompanha aí bem, tá? Para a gente se dar bem, tirar um bom proveito, na verdade. Pronomes relativos, 2, como eu falei, né? Nossa segunda aula a partir de agora. E aí eu vou começar aqui apresentando por completo, tá? Então, pronomes relativos, professor G. Anderson Santana. Hoje nós veremos o uso dos seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais e as quais. Então, na verdade, aqui seria... tá certo. Os quais e as quais. Perdoem, é porque eu estou sem óculos, tá? O qual e a qual, os quais e as quais são usados com referência a pessoa ou coisa. Lembram que o relativo que ele também tinha essa função de fazer referência tanto a pessoas quanto a coisas? O mesmo ocorre com esses pronomes aqui, tá? Lembrando que quem só fazia referência a pessoas. Agora, o qual, a qual, suas variações farão referências a também pessoas e coisas. Então, desempenham as mesmas funções que o pronome relativo que, tá? Seguindo, nós vamos ver que o uso desses pronomes, eles não são tão comuns, certo? Nem todo mundo usa, às vezes eu acho que as pessoas também não sabem bem como utilizar, e aí preferem colocar sempre o relativo que. Porém, vai acontecer casos em que o relativo que não vai poder ser utilizado. E aí nós vamos ter que usar o qual, as quais, a qual e os quais, tá bom? Para que realmente essa oração me entregue um sentido adequado segundo a gramática da língua portuguesa. Então, nós vamos ver a partir de agora esses casos obrigatórios aí, desses seguintes pronomes, tá? Então, bora lá, ó. O primeiro caso é para evitar duplo sentido. Então, de primeira instância, nós vamos ver que os relativos aí, eles poderão ser usados para evitar o duplo sentido. Duplo sentido.
Nesse caso, segue os mesmos pronomes relativos que eu já falei anteriormente, o qual, a qual, os quais e as quais, tá certo? Olha o exemplo, ó. Existem dias e noites, às quais se dedica o repouso e a intimidade. Observe que aí nós utilizamos as quais está concordando com a palavra noites, tá? E retomando a palavra noites. Por exemplo, eu não poderia usar o que aí, porque se eu utilizasse que, isso ficaria com duplo sentido, tá? Então eu não saberia se estaria me referindo a dias ou a noites. Então, para que isso não ocorresse, nós usamos o relativo às quais. Olha o que diz o boxezinho. O uso de as quais permite deixar claro que claro que nos estamos referindo apenas às noites. Foi o que eu mencionei para vocês. Se usássemos a que, não poderíamos impor essa restrição. Então, fica esse exemplo, tá? No módulo vocês têm um exemplo diferente. Aqui, veja só, eu peguei um exemplo do módulo e um outro exemplo. Então, o que é que ele diz? Regra 2. Quando o antecedente se encontra distante. Então, eu vou utilizar a qual, o qual e suas variações, ao invés de que, quando o quê? Quando o antecedente se encontrar distante, tá bom? Esse foi o discurso por direitos iguais pronunciado pela presidente, o qual causou muita repercussão na mídia. Observe que discurso aí é a palavra que eu estou substituindo pelo pronome. Como está bem distante essa substituição, é aconselhável, tá, que se utilize o relativo qual ou a qual. Como o discurso é uma palavra masculina, o qual é a forma correta de se utilizar. Antecedente, tá? O professor errou aí a escrita. Perdoem, tá? Realmente tô sem óculos e aí tá acontecendo isso. Mas relevem. Os trabalhadores insistiram em continuar reivindicando, os quais alegaram redução salarial por parte da empresa. Vejam só, outro exemplo, né? Trabalhadores foi a palavra substituída. Como foi escrito distante, eu coloquei aí os quais. Então, ó, os trabalhadores os quais alegaram redução salarial. Tá bom? Bora seguir. 3. Com palavras de duas ou mais sílabas, vi diversas pessoas, algumas das quais bem estranhas. Então, algumas aí, ela tem quantas sílabas? Conta, é só separar. Algumas, 3, né? Então, nesse sentido, quando eu tiver palavras escritas com duas ou mais sílabas, eu posso também estar utilizando as quais, os quais e suas variações, né? Na verdade, as quais e os quais já são variações de o qual e a qual. Sonhei muitos sonhos, mas nenhum dos quais eu queira realizar. Então, nenhum dos sonhos eu queira realizar. Aí, nesse sentido, como é que foi utilizado? Foi utilizado por conta da palavra nenhum, que também tem mais de uma sílaba, né? Então, palavras de duas ou mais sílabas pode ser utilizado também o qual ou a qual. E aí vale lembrar que eles, assim como o relativo que, também são seguidos, tá, por preposições. Essas preposições vão ser indicadas antes desses pronomes relativos, obedecendo aquele mesmo processo de regência verbal. Por falar em regência,
na aula do 8º ano de hoje, o conteúdo é regência verbal. De repente, se você tiver um tempinho livre, assista a aula do 8º ano, tá? Os pronomes relativos variáveis podem ser antecedidos de preposição. Observa aí os exemplos. As ideias das quais a grande mídia mais gosta são bastante curiosas. Então, o verbo que nós fazemos referência aí é gostar, né? Gostar de. Ele rege preposição de. Então, gosta é o termo regente e aí rege aí uma preposição. Que preposição? De. Como eu vou usar o relativo? É uma palavra feminina, a qual, que está na variação aí no plural, as quais, e concorda em gênero e concorda também em número, então nós vamos usar as ideias, as quais não, as ideias das quais a grande mídia mais gosta, certo? O mesmo ocorreu no exemplo 2. Os remédios sobre os quais lhe falei foram proibidos no Brasil. Observa aí que falei sobre, né? Você falou sobre alguma coisa. Sobre o quê? Sobre os remédios. Então, os remédios sobre os quais lhe falei foram proibidos no Brasil. Preposição sobre ali, ó, fazendo referência ao verbo que regeu essa preposição, o verbo falar. As pessoas perante as quais nos curvamos são dignas. Aqui também há esse mesmo processo. Quem se curva perante alguém. Então, ó, perante as quais. Antecedido, né? O relativo a qual foi antecedido pela preposição perante. Agora a gente vai ver o uso de cujo, cujas, cujo, cuja, cujos e cujas. Como é que nós utilizamos cada um deles, certo? Então, a princípio, é bom a gente já ver que cujo, cuja, cujos e cujas exprimem posse e se referem a um nome antecedente e a um nome consequente. Como assim? Nós vamos ver que esses relativos agora, eles vão ser usados a princípio quando eu tiver esse referente indicando posse e logo em seguida ele falar da coisa possuída. Então vai ter um ser possuidor, a coisa aqui que possui, o uso do pronome no meio, que vai ser cujo, cuja e a variação adequada, e a coisa possuída logo em seguida. Além disso, ele também, esse pronome relativo, deve concordar em gênero, feminino e masculino, e número, plural e singular, singular e plural, com os termos a que fazem referência. Então, se eu uso lá uma palavra feminina, eu vou ter que colocar cuja. Se eu uso uma palavra feminina no plural, cujas, e não mais só cuja, tá certo? O mesmo se for masculino. Masculino cujo no singular, masculino no plural, cujos. Aí nós temos a primeira regra. Isso foi pego, tá? No site, plataforma lá, Guia do Estudante. Então, tem questões para você resolver, tem conteúdos. Então, você pode dar uma pesquisada. Primeira regra, ela é igual a que está no módulo de vocês, tá bom? Então, vocês têm na página 39 essa regrazinha, que diz que o pronome une dois elementos. Então, é o que nós falamos ali em cima, ó, que ele serve para anteceder, fazer referência a algo possuído e a algo que possui, certo? Então, é aquele que vem antes do cujo,
tem uma relação de posse, então aquele que vem, o termo que vem antes de cujo tem relação de posse. O que vem depois tem essa relação de quê? De que é uma propriedade, de que foi possuído. Então, aquele que vem antes do cujo tem uma relação de posse ou propriedade com o elemento que vem depois. Observe o exemplo. A Lei Maria da Penha, cuja formulação está ligada a um caso real de violência, foi considerado um avanço em políticas públicas de direitos de gênero. Aí nós temos um segundo exemplo. A denúncia atingiu o deputado, cujo mandato poderá ser cassado em votação na Câmara. E aí, o que é que você tem que observar? Na palavra formulação, note que antes dela veio o relativo cuja. E aí, por que cuja? Veja, a lei é uma palavra feminina, então retomou aí lei. Não é isso? A formulação citada pertence à lei. Então, nesse sentido, essa lei aí é o termo que possui o quê? Uma formulação. Quando o termo é o possuidor e eu tenho um termo possuído, no meio eu utilizo cujo ou cuja e suas variações. É o mesmo caso que aconteceu aí com esse mandato do deputado. Deputado, termo, né, que possui. Mandato é algo possuído por ele. Então, o mandato, deputado cujo mandato poderá ser cassado em votação na Câmara. Tá certo? Outro exemplo, regra 2. Não se usa artigo. Então, quando você estiver lá usando cuja, você não vai colocar. Se eu fosse retomar lá o exemplo, a Lei Maria da Penha, cuja a formulação. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque esse azinho que já vem aí presente no cuja, ele já indica o artigo. O cujo já também indica o artigo. Então, não se usa artigo entre o pronome e o termo seguinte. Justamente por quê? Porque esse O e esse A das palavras, cujo e cuja, já são artigos que se referem aos termos que você antecedeu. Aí, veja o exemplo como ficaria errado se você colocasse o artigo. A Lei Maria da Penha, cuja a formulação está ligada a um caso real de violência. Note que cuja a não é a forma aceita pela gramática. O certo seria cuja, sem o artigo a. O mesmo também ocorreu aqui, o deputado cujo o mandato, não, a gente não coloca o artigo o. Por último, a regra número 3, ela vai dizer que aí já segue, né, aquele mesmo caso que vocês já estão acostumados a partir do relativo que. Se eu tenho um verbo que é regido por preposição, então automaticamente a palavra cujo, a palavra cuja vai ser antecedida por essa preposição. Olha o exemplo. A Lei Maria da Penha, de cuja formulação participaram juristas, foi considerado um avanço. Então, quem participa, esse verbo participar, rege a preposição de, participa de alguma coisa. Então, a Lei Maria da Penha, de cuja formulação participaram juristas, foi considerado um avanço. O verbo participar é transitivo indireto, logo, quem participa, participa de algo. Veja como ficaria.
juristas participaram de quê? Da formulação da Lei Maria da Penha, tá bom? Outro exemplo, o caso da denúncia em questão, de cuja autoria o deputado foi acusado, poderá ser considerado quebra de decoro parlamentar. Observa que, quando eu falo aí, foi acusado, nessa locução verbal, foi acusado, acusado de, é isso? Então, observa que eu usei a preposição de antes de cuja. Então, ficou de cuja autoria, tá? Por exemplo, na oralidade, na linguagem oral, isso você pode não necessariamente notar. Por exemplo, eu poderia falar o caso da denúncia em questão, cuja autoria o deputado foi acusado. Isso acontece demais no cotidiano. Mas aí o verbo, ele rege preposição. E quando ele rege a preposição, nós devemos colocá-la. Então, de cuja autoria. Quem é o autor? É o autor de algo. Então, aí ficaria assim. O deputado foi acusado de ser o autor. O autor de quê? Do caso da denúncia em questão. Tá certo? Ficam as 3 regras de como usar cujo e cuja dentre as suas variações também, tá? Aí, por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, como é que eu utilizo quanto, quantos, quanta e quantas? Mais um uso dos relativos, né? Então, nós temos aí, que esses pronomes são usados após os pronomes indefinidos, tanto e suas variações, todo e suas variações e tudo, né? Então, tanto, tantas, tanto, tantos são variações, todo, todas, todos, todas, tá? São variações aí. E tudo. Então, quando eu tiver esses pronomes, eu vou ter também o uso de quanto e quantas. Olha o exemplo, Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, eu vi que teve a palavra tanto, eu posso utilizar o meu relativo quanto, certo? E aí, no caso de baixo, tudo quanto era gente apareceu hoje. Então, de repente, teve uma festa, né? Teve, sei lá, um almoço, um aniversário. E, de repente, tudo quanto era gente apareceu hoje. Como disse a regra, o tudo aí antecedeu o uso do pronome relativo quanto. Aí vocês têm esses exemplos a partir da página 40, tá? Na página 40 tem especificando o uso do relativo quanto, quantos, quanta e quantos. Então, fica esses modelos, esses exemplos, como referências, tá? Para a explicação de hoje, aí você vai conseguir ler de novo, vai conseguir entender. Caso você não tenha entendido muito bem, repete a aula novamente, vai vendo com calma, vai vendo por partes. Tá? Acredito que ela ficou um pouquinho maior do que a aula anterior, mas aí nós vimos, né, alguns relativos diferentes, pode ser por esse motivo. Tá bom, gente? Então, deixo o meu abraço para cada um de vocês e até sexta-feira. Tchau, um cheiro no coração.